Uma garçonete humilhada por 3 anos em Dubai respondeu a um milionário arrogante, citando poesia árabe clássica que ele nem sabia que ela entendia. O que aconteceu depois mudou completamente a vida dos dois para sempre. Me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você quer saber como essa garçonete conquistou o coração do homem mais temido do Oriente Médio, se inscreve no canal e deixa o like agora que eu vou te contar tudo. O calor de Dubai penetrava pelas janelas do Le Jardin Elegant mesmo após o pôr do sol. Laila Mahmoud ajustou o uniforme preto pela 10ª vez naquela noite, ignorando as risadas vindas do balcão onde seus colegas se reuniam. 3 anos. 3 anos naquele restaurante refinado. E ela ainda era tratada como se fosse parte da decoração. Algo útil, mas desprovido de voz ou história. Olha a múmia viva ali, sussurrou André, o garçom francês, alto o suficiente para ela ouvir. Aposto que ela nem sabe falar direito. Só balança a cabeça e sorri, como robô. Marina, a sommelier portuguesa, soltou uma gargalhada. 3 anos e nunca ouvi a voz dela. É como servir ao lado de um fantasma. Laila manteve os olhos fixos na bandeja que polia. Seus dedos tremiam levemente, mas o rosto permanecia impassível. Cada palavra cruel era uma pedra que ela guardava em silêncio, construindo um muro invisível ao redor do coração. Eles não sabiam nada. Não sabiam que aquela garçonete quieta, que mal levantava os olhos, falava fluentemente 7 idiomas. Não. Sabiam do mestrado em literatura comparada que ela abandonara quando o pai morreu em um acidente de construção civil, deixando a família sem sustento. Não sabiam que por trás daqueles olhos castanhos aparentemente vazios havia uma mente que recitava Mahmoud Darwish e Nizar Qabbani, enquanto servia vinhos franceses e carnes importadas para homens que mal notavam sua existência. Laila! A voz cortante do gerente Marcelo ecoou pelo salão. Mesa 12. Agora. Ela levantou a cabeça, sentindo todos os olhares sobre si. A mesa 12. O canto reservado para os clientes mais exigentes, mais ricos, mais perigosos. Laila viu o pânico nos olhos dos garçons experientes, todos desviando o olhar quando Marcelo procurou voluntários. Eu atendo, ela disse baixinho, surpreendendo a si mesma com o som da própria voz. O restaurante pareceu congelar por um instante. André arregalou os olhos. Você está louca? Aquele é Khalid Al-Rashid. Ele faz garçons experientes chorarem. Você não vai durar 5 minutos. Marina cruzou os braços, um sorriso cruel nos lábios. Deixa ela ir. Vai ser divertido de assistir. Laila caminhou em direção à mesa 12. Cada passo uma decisão consciente de manter a dignidade que sua mãe sempre dizia ser o único tesouro que ninguém poderia roubar. O homem sentado à mesa irradiava poder. Khalid Al-Rashid tinha cerca de 40 anos, cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula forte e olhos escuros que pareciam calcular o valor de tudo que tocavam. 3. Seguranças se posicionavam próximos, como sombras silenciosas de um imperador moderno. Ele nem ergueu os olhos quando ela se aproximou. Simplesmente estalou os dedos, como se chamasse um cão. Laila respirou fundo e parou ao lado da mesa, esperando em silêncio. Segundos se transformaram em minutos. Khalid continuava olhando o telefone, ignorando completamente sua presença. No fundo do salão, ela podia sentir os olhos dos colegas, aguardando sua humilhação. Mas ela apenas esperou. Finalmente, Khalid levantou os olhos, surpresa fugaz cruzando seu rosto ao encontrar a garçonete ainda ali, imóvel, sem demonstrar irritação ou medo. Apenas esperando. Você sabe ler? Ele perguntou em árabe, sua voz grave e carregada de desprezo. Laila acenou com a cabeça, mantendo o rosto neutro. Então traga o vinho mais caro que seu cérebro limitado conseguir encontrar na carta, e não me faça esperar. Ela se virou para ir, mas a voz dele a deteve. Ah, e garçonete. Khalid inclinou-se para trás, um sorriso cruel nos lábios. Tente não derramar nada. Tenho certeza que você nunca viu uma garrafa que custa mais que seu salário anual. Do balcão, André soltou uma risada abafada. Marina sussurrou algo para os outros garçons. Todos esperavam para ver Laila quebrar.
Mas ela simplesmente acenou novamente e foi buscar o vinho, deixando Khalid com uma expressão levemente perturbada. Havia algo naquela garçonete que ele não conseguia decifrar. Algo na quietude dela que parecia mais como força contida do que fraqueza. E Khalid al-Rashid, homem que construíra um império destruindo a confiança dos outros, sentiu pela primeira vez em anos algo que não reconheceu imediatamente. Curiosidade genuína sobre alguém que deveria ser completamente insignificante. Layla retornou com uma garrafa de Chateau Margaux 2005, segurando-a com a reverência adequada. Khalid observou cada movimento dela, a maneira como apresentou o rótulo, como esperou sua aprovação antes de abrir, como serviu a dose de degustação, com precisão milimétrica, impecável, profissional, silenciosa, irritante. "Isso é tudo que você sabe fazer?" ele perguntou em árabe, enquanto provava o vinho. "Servir e acenar como uma boneca mecânica?" Layla manteve os olhos fixos em um ponto neutro, acima da cabeça dele. Não respondeu. Apenas esperou para ver se ele aprovava o vinho. Khalid sentiu a irritação crescer. Ele estava acostumado a reações. Medo, raiva, tentativas desesperadas de agradar. Mas aquela mulher simplesmente existia. Como se suas palavras fossem apenas ruído de fundo. "Patético", ele murmurou, aprovando o vinho com um aceno brusco. "Traga o menu. E dessa vez, tente usar aquele cérebro minúsculo para me recomendar algo, se é que você tem opiniões próprias." Ela se afastou e Khalid a observou se mover pelo restaurante. Havia graça em seus movimentos, ele percebeu. Não a elegância artificial de quem foi treinado, mas algo mais profundo, natural, como se ela carregasse música silenciosa no corpo. "Senhor, Al-Rashid." A voz de seu assistente Rashid quebrou seus pensamentos. "Os documentos do negócio de Singapura precisam de sua assinatura." Khalid acenou impaciente, olhos ainda seguindo a garçonete. "Depois. Estou ocupado." Rashid seguiu o olhar do chefe e franziu a testa, confuso. Em todos os anos trabalhando para Khalid, nunca o vira tão focado em alguém tão insignificante. Layla retornou com o menu, colocando-o suavemente na mesa. Khalid o ignorou completamente. "Me diga", ele ordenou em árabe clássico, mudando para um dialeto mais antigo deliberadamente. "O que uma servente como você recomendaria para um homem como eu? Algo que combine com sua mediocridade, talvez?" Era um teste cruel. Ele esperava ver confusão nos olhos dela, a vergonha de não compreender. Mas Layla simplesmente pegou o menu de volta, seus dedos roçando brevemente os dele, mãos trabalhadoras, calejadas, honestas, e apontou para um prato específico. "O cordeiro", ela disse baixinho, em árabe padrão. "Preparado com romã e nozes, forte mas equilibrado." Khalid petrificou. Ela falava árabe, perfeitamente, o que significava que ela havia entendido cada insulto, cada comentário depreciativo que ele despejara nos últimos 20 minutos. "Você..." ele começou, mas foi interrompido pela chegada de 2 casais de negócios que o cumprimentaram efusivamente. Layla aproveitou a distração para se afastar, mas Khalid a segurou pelo pulso. "Ainda não terminamos", ele disse, voz baixa, mas carregada de algo, que ela não conseguiu identificar. Raiva? Curiosidade? "Você vai me servir essa noite toda. Não se atreva a deixar outra pessoa pegar essa mesa." Layla olhou para a mão dele em seu pulso, depois para os olhos dele. Por um momento, Khalid viu algo flamejante naquele olhar castanho. Orgulho ferido, talvez, ou desafio contido. Mas ela apenas acenou e ele a soltou, sentindo os dedos formigarem estranhamente onde haviam tocado a pele dela. As 3 horas seguintes foram uma guerra silenciosa. Khalid fez pedidos impossíveis, mudou de ideia repetidamente, fez comentários cada vez mais cruéis em árabe, testando os limites dela. Layla simplesmente atendia a cada capricho sem reclamar, sem demonstrar emoção, sem quebrar. André e Marina assistiam do balcão, incrédulos. "Como ela ainda está de pé?" Marina sussurrou. Ele normalmente já teria mandado chamar o gerente e demitido alguém a essa altura. "Olha o rosto dele", André respondeu intrigado. "Ele está frustrado." Nunca vi Al-Rashid assim. Era verdade. Khalid estava perdendo a paciência,
Não porque a garçonete estava falhando, mas porque ela estava executando tudo perfeitamente. Não havia nada para criticar, nada para atacar. Ela simplesmente absorvia cada insulto como água absorve areia e continuava servindo com aquela calma exasperante. Até que ele decidiu cruzar a linha final. Sabe o que eu acho? Khalid disse alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem, em árabe clássico floreado, que ele tinha certeza que ela não dominaria. Servos ignorantes não merecem nem o ar que respiram. São como gado. Existem para servir seus superiores e depois desaparecer sem deixar rastro. O restaurante silenciou. Até mesmo seus companheiros de negócios pareceram desconfortáveis com a crueldade gratuita. André fez uma careta de desgosto. Marina desviou os olhos, constrangida. Mas Layla simplesmente parou. Ela colocou a bandeja cuidadosamente sobre a mesa, virou-se lentamente e encarou Khalid al-Rashid nos olhos pela primeira vez na noite. Quando falou, sua voz era suave, mas clara, carregando o peso de anos de educação e dignidade contida. Por Deus, Senhor, a dignidade não está no dinheiro, mas em como tratamos as pessoas. Uma pessoa verdadeira é medida pelo seu caráter, não pela sua riqueza. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Khalid sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela havia citado Abu al-Attahiyya, poeta árabe clássico do século VIII, em árabe perfeito. Não apenas citado, havia escolhido versos que cortavam direto no coração de sua arrogância. Pela primeira vez em 20 anos, Khalid al-Rashid, o magnata que quebrava impérios com um telefonema, ficou completamente sem palavras. Layla viu algo mudar nos olhos de Khalid. A arrogância vacilou, substituída por choque genuíno, depois algo que ela não esperava ver no rosto de um homem como ele: vergonha. Ele se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue. Seus companheiros de negócios recuaram, conhecendo aquele sinal de fúria iminente. Rashid, o assistente, já estava se movendo para intervir, mas Khalid apenas ficou ali, encarando Layla como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Você... Sua voz saiu rouca. Você conhece Abu al-Attahiyya? Conheço muitos poetas, senhor. Layla respondeu calmamente, pegando um guardanapo para limpar o vinho derramado. A literatura não discrimina quem a estuda, apenas quem a ignora. Mais uma farpada, tão sutil quanto devastadora. Khalid sentiu as faces queimarem. Ao redor deles, sussurros começaram a se espalhar pelo restaurante. O impensável estava acontecendo. Alguém estava enfrentando Khalid al-Rashid. E não era um rival de negócios ou político poderoso. Era uma garçonete. Quanto você estudou? Ele perguntou voz baixa, consciente dos olhares fixos neles. O suficiente para saber que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Layla continuou limpando a mesa, evitando seus olhos. E que riqueza sem... Caráter é pobreza disfarçada de ouro. Khalid sentiu algo se quebrar dentro dele. Raiva, sim. Ainda havia raiva pela humilhação pública. Mas havia também algo mais profundo. Respeito, admiração, curiosidade ardente sobre quem era essa mulher que servira mesas em silêncio durante 3 anos enquanto carregava mundos inteiros dentro de si. Sente-se, ele ordenou, puxando a cadeira ao lado da sua. Layla finalmente olhou para ele, surpresa genuína cruzando seu rosto. Senhor? Eu disse, sente-se. Não vou repetir. Eu estou trabalhando. E eu estou pedindo que se sente. Ou é uma ordem, escolha. Do balcão, Marcelo, o gerente, observava com o coração na boca. Nenhum garçom sentava com clientes, especialmente com Khalid al-Rashid, mas também ninguém se atrevia a contrariá-lo. Ele acenou rigidamente para Layla, dando permissão. Layla se sentou na ponta da cadeira, rígida, mãos cruzadas no colo. Khalid despediu seus companheiros de negócios com um aceno impaciente. Quando ficaram sozinhos, exceto pelos seguranças silenciosos e o restaurante inteiro observando discretamente, ele se inclinou para a frente. Seu nome? Layla Mahmoud. De onde você é, Layla Mahmoud? Síria. Damasco. Minha família veio para cá quando eu tinha 16 anos. E como uma garota de Damasco conhece literatura árabe clássica? Khalid perguntou,
genuinamente curioso agora, a arrogância temporariamente esquecida. Layla hesitou. Contar a verdade significava expor feridas que ela mantinha cuidadosamente escondidas. Mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que exigia honestidade. Meu pai era professor de literatura, ela disse baixinho. Ele me ensinou a ler antes de aprender a andar. Quando chegamos a Dubai, eu já falava 5 idiomas. Fiz mestrado em literatura comparada na universidade. Estava começando o doutorado quando... Ela parou, voz falhando. Khalid esperou, sem pressionar. Quando ele morreu, acidente de construção civil. Ele trabalhava como pedreiro para pagar meus estudos. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela piscou rapidamente para contê-las. Tínhamos dívidas. Minha mãe é doente. Meu irmão mais novo precisava continuar na escola. Então eu larguei tudo e vim trabalhar aqui. 3 anos atrás, Khalid disse, entendendo agora o porquê de ninguém conhecer sua história. 3 anos servindo pessoas que não sabem meu nome. Não sabem que eu existo além do que coloco na mesa delas. Layla finalmente olhou para ele, e Khalid viu a força tremenda que era necessária para conter aquela dor, aquela perda, aquele sacrifício diário. Mas está tudo bem. Minha dignidade não vem do reconhecimento deles, vem de saber quem eu sou. Khalid recostou-se na cadeira, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Aqui estava ele, homem que herdara bilhões, que nunca lutara verdadeiramente por nada, humilhando uma mulher que sacrificara seus sonhos para sustentar a família. Uma mulher que carregava mais conhecimento e força de caráter em seu dedo mindinho do que ele em todo o seu corpo. Ele começou, mas as palavras não vieram. Como pedir desculpas por anos de arrogância? Por uma vida inteira tratando pessoas como Layla como se fossem invisíveis? Não precisa dizer nada, senhor. Layla se levantou. Você veio jantar, não para ouvir histórias tristes de garçonetes. Posso trazer a sobremesa? Não. Khalid a segurou pelo braço novamente, mais gentil dessa vez. Amanhã. Venha ao meu escritório às 10 da manhã. Endereço estará com o gerente. Por quê? Porque... Khalid procurou as palavras certas. Porque há 3 anos você está desperdiçando seu talento limpando mesas. E porque eu preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade. Mesmo que doa. Layla o estudou por um longo momento, procurando sinais de crueldade ou manipulação. Mas tudo que viu foi confusão. Como se ele próprio não entendesse completamente o que estava fazendo. Tudo bem, ela disse finalmente. Amanhã, 10 da manhã. Quando Layla voltou ao balcão, o restaurante inteiro explodiu em sussurros. André e Marina a bombardearam com perguntas que ela ignorou. Mas enquanto terminava seu turno, ela não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Khalid quando ela citara o poeta. Ele parecia um homem que acabara de acordar de um longo sono e não reconhecia o mundo ao redor. E Leila se perguntou se aquela seria a última vez que o veria, ou apenas o começo de algo que mudaria ambas suas vidas para sempre. O prédio da Al Rashid Industries dominava o horizonte de Dubai como um monólito de vidro e aço. Layla parou na entrada, olhando para cima, até que a torre parecesse tocar as nuvens. Seu vestido simples, o único que possuía além dos uniformes de trabalho, parecia patético em comparação com os ternos de grife das pessoas que entravam e saíam. Você é Layla Mahmoud? Uma mulher elegante de tailleur vermelho a abordou. Sou Fátima, assistente pessoal do Sr. Al-Rashid. Por favor, me acompanhe. O elevador subiu 60 andares em silêncio. Layla observou a cidade se tornando minúscula lá embaixo, sentindo-se cada vez mais fora de lugar. O que ela estava fazendo ali? Khalid provavelmente já havia esquecido o encontro de ontem. Ou pior, planejava humilhá-la ainda mais em seu próprio território. Mas quando as portas do elevador se abriram direto no escritório dele, Khalid estava esperando. Não sentado em alguma cadeira imperial atrás de uma mesa gigante, mas de pé próximo às janelas, olhando para a cidade. Ele se virou quando ela entrou, e Layla notou que ele parecia diferente, cansado, como se não tivesse dormido. Você veio, ele disse, soando genuinamente surpreso. Eu disse que viria. As pessoas dizem muitas coisas. Poucas mantêm a palavra. Khalid gesticulou para as poltronas próximas. Café? Chá? Estou bem, obrigada. Eles se sentaram,
e um silêncio estranho pairou entre eles. Khalid, acostumado a dominar qualquer conversa, parecia perdido. Layla esperou, deixando que ele falasse primeiro. Não consegui parar de pensar no que você disse, ele finalmente admitiu. Sobre dignidade, sobre caráter. Ele esfregou o rosto com as mãos. Passei a noite toda revisando tudo, meus negócios, como trato as pessoas, e percebi algo terrível. O quê? Que me tornei exatamente o tipo de homem que meu pai me avisou para nunca ser. A vulnerabilidade na voz dele chocou Layla. Esse era Khalid al-Rashid, o magnata implacável, abrindo seu coração como uma ferida. Meu pai construiu esta empresa do zero, Khalid continuou. Ele começou vendendo água no mercado. Lutou, economizou cada dirham, tratou cada cliente com respeito. Quando morreu, deixou para mim uma empresa próspera e um único conselho. Riqueza é um teste, filho. Ela revela quem você realmente é. Ele riu amargamente. E eu falhei espetacularmente nesse teste. Por que está me contando isso? Layla perguntou suavemente. Porque você é a primeira pessoa em anos que me tratou como ser humano, não como banco ambulante. Você poderia ter me adulado, fingido não entender os insultos, ficado calada. Mas escolheu dignidade. Escolheu verdade. Khalid se inclinou para a frente. Quero que trabalhe para mim, não como garçonete, como consultora cultural e de comunicações. Layla piscou. Isso é... Você está falando sério? Completamente. Minha empresa faz negócios em 40 países. Temos problemas constantes de comunicação, mal-entendidos culturais, ofensas não intencionais. Você fala 7 idiomas, entende nuances culturais, tem educação, formal em literatura e comunicação. Khalid empurrou uma pasta através da mesa. Esse é o contrato. Salário é 50 vezes o que você ganha no restaurante. Escritório próprio. Equipe se precisar. Layla abriu a pasta com mãos trêmulas. Os números dançavam na página. Era mais dinheiro do que ela sonhara ver em toda a vida. Por quê? Ela sussurrou. Por que fazer isso? Porque eu preciso. Khalid disse simplesmente. Preciso de alguém que me mantenha honesto, que me lembre que pessoas não são recursos ou estatísticas. E por que... Ele hesitou. Porque você merece. 3 anos servindo mesas quando deveria estar ensinando em universidades. Isso é desperdício de talento que eu não posso ignorar. Lágrimas queimaram nos olhos de Layla. Ela pensou na mãe doente, nas contas sempre atrasadas, no irmão mais novo que sonhava estudar medicina, mas provavelmente terminaria em algum trabalho manual como o pai. Posso ter 3 dias para pensar. Pode ter quanto tempo precisar. Mas Khalid sabia, vendo a esperança acender naqueles olhos castanhos, que ela já havia decidido. 2 semanas depois, Layla se via sentada em seu próprio escritório no 50º andar, ainda sem acreditar completamente na reviravolta de sua vida. Seu primeiro projeto era revisar as comunicações da empresa com parceiros árabes, identificando possíveis ofensas culturais inadvertidas. Aqui, ela mostrou a Khalid em uma reunião, apontando para um e-mail. Você encerrou com "logo discutiremos". Em árabe formal, isso soa como ameaça velada, não promessa de continuidade. Khalid franziu a testa relendo. Sério? Eu uso essa frase há anos. E provavelmente ofendeu dezenas de parceiros sem saber. Layla mostrou uma alternativa. Isso soa mais respeitoso, menos agressivo. Foi Rashid, o assistente veterano, quem expressou o que muitos na empresa pensavam. Com todo respeito, senhorita Mahmoud, mudanças assim podem parecer fraqueza. Nossos parceiros esperam firmeza. Esperam respeito, Layla corrigiu. Gentilmente. Firmeza e rudeza não são a mesma coisa. Khalid observou a troca, impressionado com a paciência dela. Rashid era conhecido por intimidar novos funcionários até que pedissem demissão. Mas Layla simplesmente mantinha sua posição com calma inabalável. Implementem as mudanças dela, Khalid ordenou. Todas. As semanas seguintes revelaram mais. Layla descobriu que contratos importantes haviam sido perdidos devido a mal-entendidos culturais. Uma negociação com parceiros japoneses fracassara porque Khalid interpretara sua polidez como aceitação, quando era apenas etiqueta de recusa.
Um acordo com empresários franceses quase desmoronara por causa de traduções literais que soavam ofensivas. Você está salvando esta empresa de si mesma, Khalid disse uma noite, quando trabalhavam tarde revisando propostas. O escritório estava vazio, apenas eles dois sob as luzes suaves. Estou apenas fazendo meu trabalho, Layla respondeu, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Não, você está fazendo muito mais que isso. Khalid se recostou, estudando-a. Você está me ensinando a ser humano novamente. Layla olhou para ele, surpresa pela honestidade crua. Nas últimas semanas, ela havia visto camadas de Khalid se descascarem. O magnata arrogante dando lugar a um homem mais complexo, ainda imperfeito, ainda lutando contra instintos antigos, mas genuinamente tentando mudar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se aventurou. Sempre. Por que você se tornou assim? Tão duro? Khalid ficou em silêncio por tanto tempo que Layla pensou que havia ultrapassado um limite. Mas então ele falou, voz baixa. Quando assumi a empresa aos 28 anos, todo mundo tentou me destruir. Concorrentes, até mesmo tios e primos. Achavam que eu era muito jovem, muito inexperiente. Então tive que me provar. Ele apertou os punhos. Me tornei implacável porque pensava que gentileza era fraqueza. E funcionou. Esmaguei rivais, expandi impérios. Mas em algum momento, esqueci como desligar. Esqueci que nem tudo é guerra. E agora? Agora olho no espelho e vejo um estranho. Khalid encontrou os olhos dela. Até você me fazer lembrar que há outra maneira de viver. A intensidade em seu olhar fez o coração de Layla acelerar. Ela desviou os olhos rapidamente, fingindo interesse em papéis. Mas sentia as faces queimarem. É tarde, ela disse, levantando-se. Devo ir. Layla. Khalid se levantou também, movendo-se ao redor da mesa até ficar próximo demais. Obrigado por tudo. Não precisa agradecer, é meu. Não estou agradecendo pela consultoria. Ele tocou gentilmente seu braço. Estou agradecendo por me mostrar que ainda há esperança para mim, que posso ser melhor. Layla sentiu lágrimas ardendo. Todos podem ser melhores. Apenas precisamos escolher. Quando ela saiu naquela noite, Khalid ficou no escritório por horas, olhando para a cidade iluminada, e percebeu com clareza chocante que estava desenvolvendo sentimentos pela mulher que começara insultando. A garçonete que se tornara sua professora. E talvez, se ele tivesse sorte, algo mais. Os rumores começaram sutilmente. Cochichos em corredores. Olhares furtivos quando Layla passava. Ela tentou ignorar, focando no trabalho, mas era impossível não notar a hostilidade crescente. Ouvi dizer que ela seduziu o chefe. Uma assistente sussurrou alto demais no banheiro feminino, sem saber que Layla estava em uma cabine. Óbvio. Como mais uma garçonete conseguiria esse cargo? Patético. Mulheres como ela sempre sobem na base da sedução. Layla fechou os olhos, respirando fundo. Cada palavra era uma facada. Não porque doía pessoalmente, mas porque diminuía seu trabalho, seu conhecimento, tudo que ela conquistara. Mas pior que os rumores era a sabotagem. Documentos importantes desapareciam de sua mesa. Reuniões eram marcadas sem avisá-la. E-mails críticos eram acidentalmente deletados. E Rashid, o assistente veterano de Khalid, liderava a resistência com sorrisos, educados que mal escondiam o desprezo. Senhorita Mahmoud, ele disse em uma reunião executiva, voz escorrendo falsa cortesia. Suas sugestões são interessantes, mas talvez seja melhor deixar decisões de negócios para pessoas com experiência real em corporações, não em restaurantes. Risadas discretas ecoaram pela sala. Layla sentiu as faces queimarem, mas manteve a compostura. Minha experiência, ela respondeu calmamente, é em compreender pessoas e culturas. Algo que esta empresa claramente negligenciou, considerando os 3 acordos perdidos no último trimestre devido a ofensas culturais evitáveis. O silêncio que seguiu foi tenso. Khalid, sentado à cabeceira da mesa, observava a troca com expressão ilegível. 3 acordos? Um dos diretores perguntou. Layla abriu sua pasta, distribuindo relatórios. O acordo com a empresa coreana fracassou porque usamos cores vermelhas na apresentação. Cor associada à morte em contextos de negócios na Coreia.
O parceiro indiano Sibi ofendeu quando marcamos reunião na quinta-feira 13, número e dia considerados de extremo azar, e os investidores sauditas se retiraram após receberem um presente que incluía representações de animais, o que pode ser visto como impróprio em certos contextos islâmicos conservadores. A sala ficou em silêncio absoluto. Rashid pálido, os diretores chocados. Isso representa a perda de aproximadamente 45 milhões de dirhams, Layla concluiu, e poderia ter sido evitado com consultoria cultural básica. Khalid se inclinou para a frente. Rashid, você estava liderando essas negociações. Tem algo a dizer? Ninguém mencionou essas questões culturais. Porque você não perguntou, Layla disse sem malícia. Não é culpa sua desconhecer cada nuance cultural, mas é orgulho recusar a ajuda de quem conhece. Foi Khalid quem explodiu. 45 milhões. E você tem a audácia de questionar as qualificações dela. A reunião terminou em caos controlado. Mas quando todos saíram, Khalid pediu que Layla ficasse. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Estou acostumada com o desrespeito, ela respondeu, mas a voz tremia ligeiramente. Mas não deveria estar. Ninguém deveria. Vou demitir Rashid. Não. Layla tocou seu braço. Isso só confirmaria os rumores de que tenho influência indevida sobre você. E ele é bom no que faz. Apenas precisa aprender humildade. Khalid pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você é incrível. Saberia disso? Layla olhou para suas mãos unidas, sentindo o coração disparar. Khalid, as pessoas estão falando... Deixe falarem. Elas dizem que nós... Ela não conseguiu terminar. Que você me seduziu para conseguir esse emprego. Khalid terminou, voz dura. Eu sei, e é ridículo. Você conseguiu esse emprego porque é brilhante, porque fala 7 idiomas, porque tem mestrado em literatura e entende pessoas melhor que qualquer um nesta empresa. Mas se eles souberem que eu... Layla parou, percebendo o que quase revelara. Que você o quê? Khalid perguntou suavemente, movendo-se mais perto. Layla desviou os olhos. Nada. Esquece. Mas Khalid gentilmente virou o rosto dela para o dele. Termine a frase, Layla. Que eu tenho sentimentos por você. Ela sussurrou, fechando os olhos. Que não consigo parar de pensar em você. E essa coisa toda é confusa e assustadora porque você é meu chefe e eu era sua garçonete e tudo isso parece impossível, mas... Khalid a beijou, suave e tentativo, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso complica tudo, Layla sussurrou. Eu sei. As pessoas vão dizer coisas horríveis. Eu sei. Podemos perder tudo. Não me importo. Khalid pressionou a testa contra a dela. Pela primeira vez em anos, me importo mais com uma pessoa do que com império ou reputação. E isso me aterroriza, mas também me faz sentir vivo novamente. Layla sabia que deveria recuar, ser sensata, proteger sua carreira recém-nascida. Mas, quando Khalid a beijou novamente, ela parou de pensar e apenas sentiu. Lá fora, através das paredes de vidro, Dubai brilhava como galáxia terrestre. E dentro daquele escritório, 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado colidiram em centelha de possibilidade impossível. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em floresta seca. Khalid al-Rashid estava envolvido com a ex-garçonete. As evidências eram circunstanciais, os dois trabalhando até tarde, a maneira como ele a olhava em reuniões, a defesa feroz que fazia dela, mas na corte da opinião pública, circunstâncias eram suficientes. Você precisa terminar isso, Rashid disse a Khalid em particular, voz urgente. A imprensa de negócios está começando a fazer perguntas. Os acionistas estão preocupados. Isso está prejudicando sua reputação. Minha reputação, Khalid repetiu friamente, foi construída sendo implacável com pessoas. Talvez seja hora de construir uma nova reputação. Baseada em quê? Romance de escritório? Ela trabalha para você, Khalid. Isso é... Não termine essa frase se valoriza seu emprego. Mas Rashid tinha razão sobre uma coisa. A situação estava insustentável. Layla sentia o peso dos olhares, dos sussurros. Seu trabalho, que antes falava por si,
Agora era visto através da lente do relacionamento com Khalid. Preciso sair, ela disse a Khalid uma noite, lágrimas escorrendo pelo rosto. Preciso deixar a empresa. O quê? Não. Minha presença aqui está prejudicando tudo. Seu relacionamento com investidores, moral da equipe, minha própria credibilidade. Layla esfregou os olhos. Eu não posso ser a razão pela qual tudo que você construiu desmorona. Khalid pegou suas mãos. Você não é a razão. É a solução. Tudo que você fez aqui provou isso. Mas ninguém vê assim. Eles veem uma garçonete que seduziu o chefe e talvez... Sua voz quebrou. Talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha me iludido pensando que mereço estar aqui. Pare. Khalid forçou ela a olhar para ele. Você é a pessoa mais qualificada nesta empresa para seu cargo. Seus resultados provam isso. Recuperamos 2 dos 3 acordos perdidos graças a você. Conquistamos 5 novos parceiros porque você ensinou nossa equipe sensibilidade cultural. Você merece estar aqui mais que qualquer um. Então por que parece que estou destruindo tudo? Porque pessoas têm medo de mudança, medo de questionar suposições. É mais fácil acreditar que você seduziu seu caminho até aqui do que admitir que eles desperdiçaram anos, ignorando perspectivas como a sua. Layla sabia que ele tinha razão, mas saber não tornava mais fácil suportar os olhares, os sussurros, a constante sensação de estar sendo julgada por padrões que ninguém mais precisava alcançar. Foi sua mãe quem ofereceu perspectiva quando Layla visitou o apartamento pequeno onde crescera. Filha, a mulher mais velha disse em árabe, segurando as mãos dela, você acha que foi fácil quando seu pai começou a ensinar literatura? Pedreiros não viram professores. As pessoas riram. Disseram que ele estava acima de seu lugar. Ela sorriu tristemente. Mas ele ignorou, estudou, provou seu valor e, eventualmente, aqueles que riram se tornaram seus maiores defensores. E se eu não for forte como ele? Você é mais forte. Você sobreviveu a 3 anos servindo pessoas que a tratavam como invisível. Isso exige força que poucos têm. Mas a pressão atingiu o pico quando o artigo apareceu no jornal de negócios mais importante de Dubai. Magnata Al-Rashid em romance. Controverso. Nepotismo ou amor verdadeiro? O artigo era devastador. Detalhava a ascensão meteórica de Layla de garçonete à consultora executiva. Insinuava impropriedades, questionava suas qualificações. Incluía citações de fontes anônimas dentro da empresa, descrevendo-a como manipuladora e oportunista. Layla leu o artigo 3 vezes, sentindo cada palavra como golpe físico. Quando terminou, estava tremendo. Khalid entrou em seu escritório como tempestade, jornal amassado na mão. Vou processar. Vou destruir esse jornal e descobrir quem vazou informações e... Não, ele parou. O quê? Processar só dará mais atenção. Fará parecer que temos algo a esconder. Layla se levantou e Khalid viu algo novo em seus olhos. Não derrota. Determinação. Vou provar meu valor. Publicamente. Indiscutivelmente. Como? Layla sorriu, e havia algo feroz naquela expressão. Lembra daquele parceiro em Tóquio que você está tentando conquistar há 2 anos? Deixe eu liderar a negociação. Khalid piscou. Layla, essa é a maior negociação pendente. Vale 300 milhões. Eu sei quanto vale. E sei por que você continua falhando. Deixe eu tentar. Se eu fracassar, você pode dizer que tentou me dar uma chance. Se eu conseguir... Ela deixou a frase no ar. Khalid estudou seu rosto por longo momento. Depois assentiu lentamente. Tudo bem. É sua. Quando ela saiu, Khalid ficou olhando pela janela, coração martelando. Ele acabara de apostar 300 milhões de dirhams e possivelmente a reputação de sua empresa inteira na mulher que amava, e percebeu que confiava nela completamente. A sala de conferências em Tóquio era intimidadora em sua austeridade perfeita. Layla se sentou diante de 5 executivos japoneses cujas expressões eram máscaras impenetráveis de cortesia. Ao seu lado, Khalid permanecia silencioso, observando. Ele prometera não intervir, deixar que ela liderasse completamente. Senhores, Layla começou em japonês perfeito, inclinando-se respeitosamente. Antes de começarmos, gostaria de pedir desculpas pelas falhas nas negociações anteriores.
Não mostramos o devido respeito às suas tradições e valores. Os 5 homens trocaram olhares surpresos. Nenhum estrangeiro jamais começara a reunião com eles pedindo desculpas. E certamente não em japonês fluente. As cores vermelhas na apresentação anterior foram escolha infeliz, ela continuou. O timing da reunião anterior foi desrespeitoso. E não tomamos tempo para verdadeiramente compreender o que os senhores precisam deste parceria. Layla pausou. Hoje gostaria de recomeçar. Não como empresa tentando vender algo, mas como parceiros potenciais buscando benefício mútuo. O mais velho dos executivos, Sr. Tanaka, inclinou ligeiramente a cabeça. Sua humildade é inesperada, senhorita Mahmoud. Mas humildade sem substância é apenas palavras vazias. Concordo completamente. Layla abriu seu laptop. Por isso, preparei análise detalhada não do que podemos oferecer aos senhores, mas do que os senhores precisam. Pelas próximas 2 horas, Layla demonstrou pesquisa meticulosa. Ela identificara que a empresa japonesa não precisava apenas de petróleo. Precisava de fornecedor confiável durante expansão agressiva no Sudeste Asiático. Mais que isso, precisava de parceiro que compreendesse as complexidades de fazer negócios tanto no Oriente Médio quanto na Ásia. Os senhores estão expandindo para a Indonésia, Malásia e Brunei, ela disse. Países majoritariamente muçulmanos com suas próprias sensibilidades culturais. Posso servir como ponte, não apenas fornecendo petróleo, mas oferecendo consultoria cultural para suas operações nesses mercados. Sr. Tanaka se inclinou para a frente, interessado pela primeira vez. Você fala malaio? E indonésio. E posso recrutar especialistas em cada mercado específico. Layla mostrou organograma. Proposta não é apenas vender petróleo. É criar parceria onde nós fornecemos recursos energéticos e consultoria cultural, permitindo que os senhores expandam com confiança. As perguntas vieram rápidas então. Cada vez que um obstáculo era levantado, Layla tinha resposta. Não com arrogância de quem decorou fatos, mas com compreensão profunda de alguém que viveu entre culturas. Quando fizeram pausa para almoço, Khalid a puxou para o corredor. Você é incrível, ele sussurrou. Eles estão comendo da sua mão. Ainda não fechamos, Layla respondeu, mas seus olhos brilhavam. Mas estamos perto. A tarde trouxe discussões sobre preços, logística, timelines. Layla negociou com firmeza, mas nunca agressividade. Quando o Sr. Tanaka exigiu desconto que tornaria o acordo não lucrativo, ela não capitulou. Com todo respeito, senhor, ela disse calmamente, esse preço não reflete o valor do que oferecemos, mas entendo sua posição. Que tal estruturarmos assim? Preço inicial ligeiramente mais alto, mas com bonificação de volume crescente. Quanto mais os senhores crescem, mais economizam. Assim, nosso sucesso está ligado ao de vocês. Sr. Tanaka estudou a proposta. Depois, pela primeira vez na reunião, sorriu genuinamente. Senhorita Mahmoud, você compreende algo que Sr. Al-Rashid nunca compreendeu. Negócios japoneses são sobre relacionamento, não apenas transação. Você não está apenas vendendo petróleo, está oferecendo parceria verdadeira. Ele estendeu a mão. Temos acordo. A sala explodiu em atividade educada. Assistentes trazendo documentos, advogados revisando termos. Mas Layla apenas se sentou ali, tremendo ligeiramente com a magnitude do que acabara de conquistar. Khalid tocou sua mão debaixo da mesa, um squeeze rápido de orgulho e afeto. Quando voltaram a Dubai, a notícia do acordo de 300 milhões já havia chegado. O escritório inteiro os recebeu com aplausos relutantes. Até Rashid teve que admitir, através de dentes cerrados, bom trabalho. Mas foi o artigo de acompanhamento no mesmo jornal de negócios que havia publicado a peça crítica que selou a vitória de Layla. De garçonete a negociadora mestre, Layla. Mahmoud fecha maior acordo da Al-Rashid Industries. O tom era completamente diferente. Detalhava sua educação, suas qualificações, a análise brilhante que conquistara os japoneses. Incluía a citação de Sr. Tanaka. Ela é exatamente o tipo de talento que Dubai deveria celebrar. Educada, multilingüe, culturalmente sensível. Uma ponte verdadeira entre mundos.
Leila leu o artigo no silêncio de seu escritório, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Ela havia provado seu valor, indiscutivelmente, publicamente. Quando Khalid entrou, ela se levantou e o abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Eu sempre soube, ele respondeu beijando seu cabelo. Você só precisava que o mundo visse também. O sucesso em Tóquio transformou a dinâmica no escritório. Laila não era mais a ex-garçonete que chegara por meios questionáveis. Era a mulher que fechara o maior acordo do ano. Os sussurros não pararam completamente, mas mudaram de tom, de desdém para respeito grudado. Mais importante, mudou como Khalid via a si mesmo e sua empresa. Ele começou a reestruturar departamentos inteiros, priorizando sensibilidade cultural e comunicação efetiva sobre agressividade pura. Contratou equipe diversa, implementou treinamentos de consciência cultural obrigatórios. Você está transformando esta empresa, Rashid admitiu em reunião executiva meses após Tóquio. Os números não mentem. Retenção de funcionários subiu, satisfação de parceiros aumentou, e lucramos 20% a mais este trimestre. Não sou eu, Khalid corrigiu. É Laila. Ela mostrou que há outra maneira de fazer negócios. Mas as mudanças mais profundas eram pessoais. Khalid não era mais o homem que entrava em restaurantes estalando dedos para garçons. Aprendera nomes de funcionários. Perguntava sobre suas famílias, tratava motoristas e seguranças com respeito genuíno. Você está diferente, seu primo Omar comentou durante jantar familiar. Mais humano. Aprendi que ser poderoso não significa ser cruel, Khalid respondeu, olhando para Laila do outro lado da sala, onde conversava com sua tia em árabe perfeito. Aprendi que verdadeira força vem de levantar outros, não de pisá-los. Mas nem tudo era perfeito. Relacionamento deles continuava não oficial, escondido atrás de portas fechadas e jantares discretos. Laila insistia em manter profissionalismo no escritório, o que significava que no trabalho eles eram apenas colegas. As expressões roubadas, os toques fugidios, tudo precisava ser contido. Isso está me matando, Khalid confessou uma noite em seu apartamento. Não poder tocar você. Não poder mostrar ao mundo o quanto você significa para mim. Precisamos ser cuidadosos, Laila respondeu, mas sua voz carregava o mesmo anseio. Um passo errado e tudo que construí pode desmoronar. Pessoas ainda procuram razões para duvidar de mim. Então se casem comigo. Laila congelou. O quê? Khalid se ajoelhou pegando suas mãos. Não tenho anel. Agora porque isso é espontâneo e provavelmente mal pensado, mas me escuta. Eu te amo. Amo sua força, sua sabedoria, a maneira como você me faz querer ser melhor. Case comigo. Não como escândalo secreto, mas como declaração pública de que você é meu igual em tudo. Lágrimas encheram os olhos de Laila. Khalid, isso é loucura. Sua família vai adorar você. Já adoram. A sociedade vai falar independentemente. Pelo menos daremos algo verdadeiro para falarem. E se eu disser não? Khalid hesitou. Depois sorriu tristemente. Então vou respeitar sua decisão. Mas vou continuar te amando. Vou continuar esperando. Porque você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. E não vou desistir disso. Laila puxou ele para cima, abraçando forte. Você é impossível. É um sim? É um... Deixa eu pensar. Mas quando ela beijou ele, Khalid sentiu a resposta na pressão de seus lábios, no tremor de suas mãos em seu cabelo. Era sim. Só precisava de tempo para admitir. As semanas seguintes foram turbilhão de emoções. Laila conversou com a mãe, que surpreendentemente apoiou. Ele te faz feliz, filha. E mais importante, ele te respeita. Isso é raro. Conversou com o irmão mais novo, agora estudando engenharia graças ao salário dela, que riu. Demorou para perceber que ele é louco por você. Todo mundo via. Mas foi conversa com André, o garçom francês do Le Jardin Elegant, que finalmente cristalizou sua decisão. Ela voltara ao restaurante para jantar nostalgia, e André a abraçara apertado. Você fez isso, ele disse, olhos marejados. Saiu daqui e conquistou o mundo. Sabe quantos de nós estão presos aqui, com sonhos que nunca perseguiremos?
Mas você teve coragem. Você não deixou ninguém definir seu valor. Tive sorte, Layla começou, mas André balançou a cabeça. Não. Você foi brilhante, corajosa e se recusou a ser invisível. Isso não é sorte. É escolha. Ele sorriu. E agora tem homem que te ama por exatamente quem você é. Não deixe o medo roubar isso. Naquela noite, Layla voltou ao apartamento de Khalid. Ele estava na varanda, olhando para a cidade, e virou quando a ouviu chegar. Sim, ela disse simplesmente. Sim, sim, vou casar com você. O sorriso que iluminou o rosto de Khalid poderia ter acendido Dubai inteira. Ele a pegou nos braços, girando, rindo como criança. Sério, você tem certeza? Completamente incerta e absolutamente certa ao mesmo tempo, Layla riu através de lágrimas. Mas se vou fazer algo assustador e maravilhoso, quero fazer com você. Eles se beijaram enquanto Dubai brilhava abaixo, duas almas improváveis encontrando lar uma na outra. E pela primeira vez em anos, ambos sentiram algo que haviam esquecido. Esperança pura e simples. Khalid queria anunciar o noivado imediatamente. Festa grandiosa, imprensa, celebração pública. Mas Layla insistiu em fazer as coisas corretamente, respeitando tradições culturais e familiares. Primeiro você pede minha mão formalmente à minha mãe, ela disse. Depois, anunciamos às famílias. Só. Então tornamos público. Foi assim que Khalid se viu sentado no modesto apartamento da família Mahmoud, nervoso de forma que nunca ficara em negociações de bilhões de dólares. A mãe de Layla, Zahra, serviu chá com mãos trêmulas pelo Parkinson que a afligia. Senhora Mahmoud, Khalid começou em árabe formal, venho pedir a honra da mão de sua filha em casamento. Zahra estudou seu rosto por longo momento. Você é homem rico, poderoso. Por que, minha filha? Porque ela me tornou homem melhor. Porque quando olho para ela, vejo o futuro onde quero ser digno de respeito, não apenas rico. Porque... Sua voz falhou. Porque ela é a pessoa mais extraordinária que conheci e seria privilegiado passar minha vida aprendendo com ela. Zahra acenou lentamente. Meu marido dizia que homem verdadeiro não é medido por riqueza, mas por caráter. Layla me contou como você era antes, como tratava pessoas. Ela pausou. Mas também me contou como mudou, como luta para ser melhor. Isso importa mais que qualquer fortuna. Então tenho sua bênção? Tem, mas machuca minha filha e riqueza não vai proteger você da ira de mãe. Ela sorriu e Khalid viu de onde Layla herdara aquela força tranquila. O anúncio às famílias foi mais complexo. Os parentes de Khalid eram mistura de antigos magnatas do petróleo e jovens empreendedores de tecnologia. Alguns receberam Layla com abraços calorosos, outros com ceticismo educado. Ela não é da nossa classe social, tio Hamad murmurou para Khalid. As pessoas vão falar. Deixe falarem, Khalid respondeu. Ela tem mais classe no dedo mindinho que metade desta família tem no corpo inteiro. Mas foi prima Amira, bem-sucedida cirurgiã, quem defendeu Layla publicamente. Vocês estão sendo hipócritas. Metade de nós veio de nada. Meu próprio avô vendia pérolas no mercado. Agora julgamos uma mulher com mestrado e talento incrível porque serviu mesas. Vergonha em vocês. O silêncio constrangido que seguiu foi quebrado quando Layla suavemente tocou o braço de Amira. Obrigada, mas não precisa me defender. Não tenho vergonha de onde vim. Meu pai ensinou que trabalho honesto tem dignidade, não importa o tipo. Servi mesas orgulhosamente, e agora sirvo esta empresa orgulhosamente também. Foi Hamad quem finalmente assentiu com respeito. Você é digna dele, senhorita Mahmoud. Mais do que isso, talvez ele seja digno de você. Quando finalmente tornaram o noivado público, a reação foi explosiva. Jornal de Dubai dedicaram páginas inteiras ao conto de fadas, moderno, magnata bilionário e a garçonete que conquistara seu coração. Alguns artigos eram românticos, outros cínicos, mas todos concordavam. Era a história que Dubai não esqueceria. O que surpreendeu Layla foi a quantidade de mensagens que recebeu. Centenas de trabalhadores de serviço, garçons, motoristas, seguranças, enviaram felicitações. Você nos deu esperança, um escreveu. Mostrou que não somos invisíveis. Mas nem tudo eram celebrações. Ameaças veladas chegavam por e-mail. Alguns
acusando-a de oportunismo, outros de trair sua classe social. Uma mensagem particularmente cruel dizia: "Você pode usar roupas caras agora, mas ainda é garçonete no coração." Khalid encontrou Layla lendo essas mensagens, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Ignore", ele disse, puxando-a para abraço. "São pessoas miseráveis que não suportam ver alguém triunfar." "Mas eles têm razão sobre uma coisa", Layla sussurrou. "Eu ainda sou garçonete no coração. Nunca vou esquecer de onde vim." "Não quero esquecer." "Não deveria. É sua força, não fraqueza. Mas posso usar essa força para algo mais." Layla olhou para ele, olhos brilhando com nova determinação. "Quero criar fundação para trabalhadores de serviço, educação, bolsas, oportunidades, para que outras pessoas não precisem desperdiçar anos servindo mesas quando poderiam estar usando seus talentos." Khalid sorriu, coração transbordando de orgulho. "Vamos fazer isso. Juntos." Eles se beijaram, selando não apenas noivado, mas parceria em missão maior. Não apenas construir vida juntos, mas levantar outros no processo. E Layla percebeu que talvez aqueles 3 anos servindo mesas não fossem desperdício. Talvez fossem preparação para compreender invisíveis, para nunca esquecer humildade, para usar privilégio novo não para se elevar acima de outros, mas para construir escadas para que outros pudessem subir também. 3 meses antes do casamento, Layla estava em reunião de planejamento quando sentiu tontura súbita. O mundo girou e ela se agarrou à mesa. "Você está bem?" Khalid perguntou alarmado. "Só cansada. Tenho trabalhado muito." Mas a tontura persistiu. Depois vieram as náuseas. Khalid insistiu que ela consultasse médico temendo algo sério. O que descobriram mudou tudo. "Parabéns", a médica sorriu. "Você está grávida. Cerca de 6 semanas." Layla ficou paralisada. Khalid explodiu em alegria, mas ela apenas sentou ali, processando. Grávida, antes do casamento. Em cultura onde isso ainda carregava estigma, significativo mesmo em Dubai moderna. "Layla", Khalid tocou seu rosto preocupado com sua falta de reação. "Você está feliz?" "Eu não sei o que estou", ela admitiu. Assustada? Maravilhada? Aterrorizada? As semanas seguintes trouxeram um novo conjunto de desafios. A notícia vazou, inevitavelmente, e a mídia teve dia de campo. "Noiva grávida, escândalo ou bênção?" gritavam manchetes. Comentaristas de redes sociais julgavam, alguns celebrando, outros condenando. Pior ainda, segmentos. Conservadores da família de Khalid exigiram casamento imediato para evitar vergonha. Outros sugeriam adiar completamente, deixar a gravidez passar discretamente. "Casamento vai acontecer quando planejamos", Khalid declarou firmemente em reunião familiar. "Não vou esconder Layla como segredo sujo. Ela é futuro esposa e mãe de meu filho. Qualquer um que não possa respeitar isso pode ficar em casa." Mas foi Zara, mãe de Layla, quem ofereceu a perspectiva mais importante. "Filha, em tempos do meu pai, isso seria escândalo inescapável. Mas mundo mudou, você mudou o mundo. Bebê é bênção, não importa quando chega." Layla colocou mão no ventre ainda plano, sentindo pela primeira vez conexão com vida crescendo ali. "Você tem razão. Não vou deixar vergonha tocar isso." Mas desafios continuavam chegando. A gravidez foi difícil. Náuseas severas forçaram Layla a reduzir horas de trabalho. Ela odiava parecer fraca, especialmente quando ainda lutava para provar seu valor. "Você precisa descansar", Khalid implorava. "Preciso trabalhar. Preciso mostrar que gravidez não me torna incompetente." "Ninguém pensa isso. Todo mundo pensa. Vejo nos olhos deles." Lá vai ela, usando gravidez como desculpa para trabalhar menos. Khalid a abraçou, enquanto ela chorava de frustração e exaustão hormonal. "Você já provou mais que qualquer pessoa nesta empresa. Descansar quando precisa não é fraqueza, é sabedoria." O verdadeiro teste veio quando proposta importante surgiu: liderar a expansão da empresa para mercados africanos. Projeto de 3 anos que exigiria viagens extensas e dedicação total. Ofereceram para Rashid, assumindo que Layla, grávida e prestes a casar, não estaria disponível. Quando Layla descobriu, foi direto ao escritório de Khalid.
Por que não me ofereceram o projeto da África? Khalid hesitou. Achamos, com o bebê chegando, que você preferiria algo menos intenso. Você não me perguntou. Simplesmente assumiu. Layla, seja razoável. Você mal consegue passar dia. Sem vomitar. Como vai liderar expansão intercontinental? Eu decido meus limites, não você. Pela primeira vez ela gritou com ele. Estou grávida, não incapacitada. E se você começar a me tratar diferente agora, como vai me tratar depois que o bebê nascer? Vou virar esposa decorativa que você mantém em casa? O silêncio que seguiu foi tenso. Khalid percebeu que errara gravemente. Não por malícia, mas por protecionismo que inadvertidamente diminuía ela. Você tem razão, ele admitiu. Calmamente. Eu assumi. Achei que estava protegendo você, mas estava decidindo por você. Perdão. O projeto é meu? Se você quiser, é seu. Mas Layla, honestamente, você tem certeza que consegue? Ela pausou, mão no ventre. Não tinha certeza. Estava assustada, cansada, enjoada, mas também estava determinada a não deixar gravidez definir suas capacidades. Não sei se consigo, ela admitiu, mas quero tentar. E se for muito, vou falar. Mas preciso dessa chance. Khalid assentiu. Então é sua. Mas promete que vai comunicar se ficar demais. Prometo. Eles se abraçaram, resolvendo o primeiro grande conflito como casal. E Layla percebeu que relacionamentos não eram sobre nunca brigar, mas sobre brigar com respeito e resolver com amor. Mas enquanto planejava viagens para Lagos, Joanesburgo e Nairobi, sentindo náuseas que tornavam cada dia uma batalha, Layla se perguntou se não havia mordido mais do que poderia mastigar. E se Khalid estava certo? E se ela estava sacrificando demais, arriscando demais, provando o óbvio quando já tinha respeito de todos? Mas então se lembrava, não estava provando nada para outros. Estava provando para si mesma que ser mãe e profissional não eram mutuamente exclusivos, que poderia ter ambos sem sacrificar nenhum. Mesmo que a jornada fosse mais difícil do que jamais imaginara. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da vida de Layla. Ela viajou para 5 países africanos enquanto grávida, negociando acordos, estabelecendo parcerias, construindo pontes culturais. Cada viagem era batalha contra enjoos, fadiga e olhares duvidosos de parceiros que questionavam por que a empresa mandava a mulher grávida para negociações críticas. Em Lagos, ela conquistou contrato importante ao identificar que conflito anterior surgira de mal-entendido linguístico entre inglês nigeriano e árabe. Em Joanesburgo, mediou disputa entre Al-Rashid Industries e fornecedores locais ao reconhecer sensibilidades pós-apartheid que ninguém mais vira. Em Nairobi, fechou acordo que todos consideravam impossível ao aprender Swahili básico em 2 semanas, impressionando parceiros com respeito por sua língua. Mas o custo era alto. Layla estava sempre exausta. Dormia em aviões, em hotéis, raramente em sua própria cama. Khalid implorava para ela desacelerar. Médicos advertiam sobre estresse. Sua mãe chorava ao telefone, preocupada. Você está se matando, Khalid disse, após ela retornar de Accra, visivelmente esgotada, 26 semanas grávida e mal, conseguindo ficar de pé. Estou terminando o que comecei. A que custo? Layla, eu não ligo para acordos. Ligo para você e nosso bebê. Eu sei, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Mas se eu parar agora, tudo que provei desaparece. Viram, ela parou porque estava grávida. Como confirmação de que mulheres não podem ter ambos. Quem se importa com o que pensam? Eu me importo, Layla explodiu. Porque cada menina que sonha em ter carreira e família olha para mulheres como eu. Se eu fracassar, reforço a ideia de que não é possível. Se eu conseguir, você já conseguiu. Khalid segurou seu rosto. Você fechou 8 acordos em 6 meses, enquanto crescia um ser humano dentro de você. Você está literalmente criando vida, enquanto constrói impérios. Não há nada mais para provar. Mas Layla sabia que havia. Uma última viagem. Uma última negociação, o maior acordo de todos, parceria governamental com Etiópia, que poderia revolucionar operações da empresa em África Oriental. Depois desta, ela prometeu, eu descanso.
A viagem a Addis Abeba foi marcada para quando ela estaria com 32 semanas. Médicos advertiram contra viagens aéreas tão tarde na gravidez. Khalid implorou para ela enviar outra pessoa, mas Layla estava convencida que apenas ela poderia fechar este acordo. Ela havia construído relacionamento com ministros etíopes, aprendera amárico, compreendera nuances políticas complexas. 3 dias, ela prometeu. 3 dias e volto. Mas na véspera da viagem, ela acordou com dores agudas, sangramento leve, pânico absoluto. No hospital, o médico foi firme. Você está em trabalho de parto prematuro inicial. Não severo, mas precisa de repouso absoluto. Qualquer estresse adicional pode desencadear parto real. Quanto tempo de repouso? Até o bebê nascer, ou pelo menos até 36 semanas. Layla sentiu o mundo desmoronar. Eu tenho uma viagem amanhã. Negociação crucial. Não há negociação mais crucial que vida de seu bebê. Médico cortou, voz dura. Você escolhe, carreira ou criança, porque continuar assim arriscará ambos. No silêncio do quarto de hospital, com Khalid segurando sua mão e lágrimas escorrendo pelo rosto dele, Layla finalmente enfrentou verdade que vinha evitando. Ela não era invencível. Não poderia fazer tudo. E continuar tentando poderia custar o que era mais importante. Cancela a viagem. Ela sussurrou, voz quebrando. Você tem certeza? Não, mas não tenho escolha. Ela olhou para o ventre onde bebê lutava para crescer, em ambiente cada vez mais estressante. Desculpa, pequenino. Mamãe estava sendo egoísta. Khalid beijou sua testa, depois seu ventre. Você não é egoísta. Você é extraordinária. E agora vai provar algo ainda mais importante, que saber quando parar também é força. Os dias seguintes foram difíceis. Rashid assumiu a negociação etíope. Layla assistiu de casa, aconselhando por videochamada, mas não era a mesma coisa. O acordo foi fechado, mas por preço inferior e termos menos favoráveis do que ela teria conseguido. Viu? Ela disse amargamente. Eu deveria ter ido. Não, Khalid corrigiu. Perdemos alguns milhões, mas nosso bebê está seguro. Você está descansando. E sabia o que percebi? A empresa não desmoronou sem você viajando loucamente. A equipe que você treinou está fazendo trabalho excelente. Você construiu algo sustentável. Layla não queria admitir, mas ele tinha razão. Rashid, que ela ensinara pessoalmente sobre sensibilidade cultural, estava conduzindo negociações com nova consciência. A equipe de consultores culturais que ela montara estava funcionando com eficiência impressionante. Ela não precisava fazer tudo sozinha. Precisava confiar no sistema que construíra. Mas a lição mais importante veio 2 semanas depois, quando sentada em varanda com mão no ventre, sentindo o bebê chutar forte, saudável, vigoroso. Você é teimoso como sua mãe, ela sussurrou para o bebê. Mas diferente de mim, você vai aprender equilíbrio mais cedo. Vai aprender que força não é apenas fazer tudo, mas saber quando pedir ajuda, quando descansar, quando escolher o que realmente importa. Khalid se sentou ao lado dela, entrelaçando seus dedos. Sabe o que você me ensinou? Que transformação não é evento único. É processo contínuo. Você me transformou de arrogante para humilde. Agora a vida está te transformando de superwoman solitária para líder que confia em equipe. Layla riu através de lágrimas. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com a melhor. Eles se beijaram enquanto sol se punha sobre Dubai. 2 indivíduos imperfeitos construindo vida juntos, tropeçando, crescendo, aprendendo. E Layla percebeu que histórias mais poderosas não são sobre herói que nunca cai, mas sobre pessoa que cai e escolhe se levantar de novo, mais sábia e forte por ter caído. O casamento foi marcado para quando Layla estivesse com 37 semanas. Arriscado, mas dentro do seguro. A cerimônia seria privada, apenas família próxima e amigos íntimos, em jardim da mansão da família. Al-Rashid. Mas 3 dias antes do casamento, escândalo explodiu. E-mail anônimo foi enviado para jornais principais, alegando que Layla falsificara credenciais acadêmicas. Incluía documentos sugerindo que mestrado dela era de universidade não credenciada, que suas fluências linguísticas eram exageradas,
E toda sua carreira era construída em mentiras. É falso, Layla disse calmamente quando confrontada, mas mãos tremiam. Completamente fabricado. Khalid estava furioso. Vou processar quem fez isso. Vou destruí-los. Mas Layla sabia que processos levavam tempo, e enquanto isso, dúvidas cresciam. Parceiros questionavam credibilidade dela. Acordos que ela fechara eram revisados. A Fundação para Trabalhadores de Serviço que ela criara perdeu doadores importantes. Tudo o que construí está desmoronando. Ela chorou na noite antes do casamento. 3 anos de trabalho, destruídos em 3 dias. Foi sua mãe quem trouxe clareza. Filha, lembra quando seu pai foi acusado de roubar livros da universidade onde ensinava? Acusações falsas, mas terríveis. Sabe o que ele fez? Não, nunca me contou isso. Ele convocou reunião pública, apresentou cada livro em sua coleção, cada recibo de compra, cada doação documentada. Não escondeu, não fugiu, enfrentou com verdade absoluta. Zara apertou a mão da filha. Verdade sempre vence, mas precisa ser apresentada com coragem. Layla percebeu o que precisava fazer. Na manhã do casamento, ao invés de esconder o escândalo, ela convocou coletiva de imprensa. Vim aqui responder acusações contra mim, ela começou, voz firme apesar do ventre imenso e mãos trêmulas. Aqui está meu diploma de mestrado, autenticado por notário. Aqui estão cartas de recomendação de 3 professores. Aqui está meu histórico acadêmico completo. Ela passou 2 horas apresentando documentos, respondendo perguntas, até mesmo demonstrando fluências linguísticas ao conversar com jornalistas em suas línguas nativas. Jornalista russa tentou testá-la mudando abruptamente para russo. Layla respondeu sem hesitar. Repórter coreano fez o mesmo. Ela manteve conversa fluente. Quanto às acusações de falsificação, Layla concluiu, rastreamos os documentos falsos até funcionário descontente que foi demitido mês passado por má conduta. Ele admitiu fabricá-los como vingança. Polícia já está investigando. Silêncio. Depois, explosão de perguntas. Mas o tom havia mudado, de acusatório para admirativo. Senhorita Mahmoud, por que fazer isso hoje? No dia de seu casamento? Por quê? Layla disse calmamente. Minha dignidade e reputação são presentes que trago a meu casamento. Não posso começar vida com Khalid sob nuvem de mentiras e dúvidas. Precisava limpar isso primeiro. E se não tivesse conseguido? Layla sorriu tristemente. Então teria enfrentado consequências com cabeça erguida. Mas mentiras não sobrevivem à exposição da verdade. Nunca sobrevivem. Quando a coletiva terminou, jornais publicaram retratações. Parceiros emitiram desculpas. Doadores da fundação voltaram com contribuições dobradas. E Layla, exausta mas vindicada, se preparou para casar. A cerimônia foi linda em sua simplicidade. Layla usava vestido simples, mas elegante, que acomodava a barriga. Khalid chorou quando a viu caminhando em direção a ele, apoiada no braço do irmão mais novo, já que o pai não estava ali para guiá-la. Você é a mulher mais corajosa que conheço, Khalid sussurrou quando ela chegou ao altar improvisado. E você é o homem mais gentil, ela respondeu, mesmo quando tenta parecer duro. Os votos foram tradicionais, mas quando Khalid recitou sua parte, adicionou algo não planejado. Layla, você me ensinou que verdadeiro poder não vem de riqueza ou medo, mas de integridade e compaixão. Prometo passar resto de minha vida tentando ser digno do amor e respeito que você me oferece. Prometo levantar você quando cair, assim como você me levantou de abismo de arrogância. Prometo honrar não apenas mulher que você é hoje, mas honrar jornada que te trouxe até aqui, cada sacrifício, cada luta, cada momento servindo mesas com dignidade silenciosa que ninguém via, mas que moldou quem você se tornou. Não havia olho seco quando eles se beijaram como marido e esposa. E quando se viraram para enfrentar convidados, Layla viu André e Marina do restaurante entre os presentes, chorando e aplaudindo. Depois, André a abraçou forte. Você fez isso. Realmente fez. Nós fizemos. Layla corrigiu. Cada pessoa que me viu invisível e ainda assim não perdeu humanidade.
Cada pessoa que me tratou com respeito básico quando não precisava. Vocês me lembraram que dignidade é escolha, não privilégio. A recepção foi alegre, mas breve. Layla estava exausta. Às 9 da noite, ela e Khalid se retiraram para a suíte preparada na mansão. Conseguimos, Khalid disse, deitado cuidadosamente ao lado dela na cama, mão em seu ventre onde bebê chutava forte. Conseguimos, Layla concordou. Agora só falta, como se em resposta, ela sentiu contração forte. Depois outra. Khalid? Sim? Acho que nosso filho decidiu que não quer esperar mais. A corrida para o hospital foi caótica. Khalid dirigiu como louco, seguranças abrindo caminho, Zahra no banco de trás, segurando a mão da filha. Layla alternava entre rir do timing ridículo e gritar com contrações. Claro que ele viria hoje, ela gemeu, dramático como o pai. Ei, eu não sou dramático. Você convocou o helicóptero para nos levar ao hospital. É emergência. Khalid, o hospital fica a 15 minutos. Mas quando chegaram, contrações eram regulares e fortes. O nascimento estava acontecendo, mais cedo que planejado, mas dentro do seguro. 16 horas depois, em manhã banhada pelo sol de Dubai, Omar Khalid al-Rashid nasceu aos gritos, perfeito e furioso com o mundo. Ele tem seus pulmões, Khalid brincou, mas lágrimas escorriam enquanto segurava o filho pela primeira vez. E sua teimosia, Layla adicionou, exausta mas radiante. Nasceu no próprio tempo, sem pedir permissão. Nas semanas seguintes, enquanto aprendiam a ser pais, noites sem dormir, fraldas infinitas, momentos de puro terror quando o bebê chorava inconsolavelmente, eles também descobriram alegria que nenhum acordo comercial ou conquista profissional jamais trouxera. Você sabe o que é incrível? Khalid disse uma noite segurando Omar enquanto Layla descansava. 3 anos atrás, eu entrei em restaurante pensando que era Deus. Humilhei você sem pensar 2 vezes. E agora você é minha esposa, mãe de meu filho e sócia em tudo que importa. Como isso aconteceu? Você escolheu mudar, Layla respondeu simplesmente. E eu escolhi acreditar que pessoas podem se transformar. 6 meses depois, Layla estava de volta ao trabalho parte-tempo, balanceando maternidade e carreira com equilíbrio cuidadoso. A Fundação para Trabalhadores de Serviço florescera. Já havia oferecido 20 bolsas completas para imigrantes querendo continuar a educação. André foi um dos primeiros beneficiados, voltando à universidade para estudar administração hoteleira. Marina abriu seu próprio restaurante com empréstimos sem juros da fundação. Você mudou tantas vidas, Khalid disse, observando Layla no evento de formatura da primeira turma de beneficiários. Não apenas eu, nós. Você ofereceu os recursos. Eu apenas direcionei para onde eram mais necessários. Mas o momento mais significativo veio quando Layla voltou ao Le Jardin Elegant, não como garçonete, mas como palestrante em evento de caridade que ela organizara para arrecadar fundos para trabalhadores de serviço. O restaurante estava lotado. Empresários, funcionários atuais e antigos, mídia. Quando Layla subiu ao palco, houve momento de silêncio absoluto. Depois, Marcelo, o gerente, começou a aplaudir. Logo toda a sala estava de pé. Há 3 anos, Layla começou, voz trêmula. Eu trabalhava aqui, invisível, quieta. Muitos de vocês nunca souberam meu nome. Nunca me viram como pessoa completa. E isso estava bem. Eu não falava, não me destacava, simplesmente sobrevivia. Ela pausou olhando para o canto onde costumava ficar. Mas dentro daquele silêncio havia sonhos, educação, ambições, pessoa inteira que ninguém via. E percebo agora que milhões de pessoas assim estão ao nosso redor, servindo mesas, dirigindo táxis, limpando escritórios, invisíveis, mas incrivelmente valiosos se apenas olhássemos. Esta fundação, ela continuou, não é sobre caridade, é sobre justiça, é sobre dar a pessoas como eu fui chance de usar, talentos que o mundo desperdiça. É sobre transformar invisíveis em visíveis. Aplausos ecoaram, mas Layla levantou a mão. Quero agradecer uma pessoa em particular, Khalid al-Rashid. Khalid, sentado entre a plateia com Omar no colo, ficou surpreso. Você me humilhou, Layla disse honestamente.
Suas primeiras palavras para mim foram cruéis e arrogantes, mas você também fez algo que poucos fazem. Quando confrontado com verdade sobre si mesmo, você escolheu mudar. Não defendeu seu comportamento. Não fez desculpas. Você olhou para o espelho, não gostou do que viu e se tornou melhor. Ela desceu do palco, pegou Omar de Khalid e voltou ao palco com o bebê. Este menino vai crescer sabendo que transformação é possível, que reconhecer erros é força, que dignidade não vem de riqueza, mas de caráter. E isso é presente que apenas pais que aprenderam essas lições da maneira difícil podem oferecer. Quando o evento terminou, Laila e Khalid caminharam pelas ruas de Dubai, Omar dormindo no carrinho. Eles pararam em frente ao edifício da Al-Rashid Industries, olhando para cima. Você se arrepende de alguma coisa? Khalid perguntou. Dos 3 anos servindo mesas? Leila considerou. Não, foram difíceis, mas me ensinaram empatia que nunca teria aprendido de outra forma. Me ensinaram que valor de pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é. E de mim? Se arrepende de ter aceito aquele primeiro jantar horrível? Laila virou para ele sorrindo. Aquele jantar mudou minha vida. Sim, você... Foi terrível, mas sua terribilidade me forçou a encontrar minha voz. E quando encontrei, não conseguiu mais me ignorar. Nunca mais conseguiria, Khalid concordou. Você é impossível de ignorar agora. Eles se beijaram enquanto Dubai brilhava ao redor deles, cidade de contrastes e possibilidades. E naquele momento, segurando o filho juntos, olhando para o futuro que construíram de ruínas de arrogância e silêncio, eles perceberam algo profundo. As histórias mais poderosas não são sobre pessoas perfeitas, são sobre pessoas quebradas que escolhem se curar, sobre silenciosos que encontram voz, sobre arrogantes que aprendem humildade, sobre impossibilidades que se tornam realidade quando coragem encontra compaixão. Laila não era mais a garçonete invisível. Khalid não era mais o magnata cruel. E juntos eram algo muito maior que a soma de suas partes. Eram prova viva que transformação é possível, que dignidade é a escolha diária e que amor verdadeiro não apaga passado, mas o transforma em fundação para futuro melhor. Sabe qual é a melhor parte? Laila sussurrou, olhando para Omar dormindo pacificamente. O quê? Ele nunca vai saber mundo onde sua mãe era invisível. Para ele, eu sempre fui vista, sempre tive voz. E isso é verdadeira vitória. Khalid beijou sua testa, depois a testa de seu filho. Não apenas vitória, é legado. E quando caminharam pela noite de Dubai, família improvavelmente reunida de garçonete, magnata e bebê, que representava futuro onde passado não determinava destino. Eles carregavam consigo verdade mais importante de todas. Dignidade não é concedida, é escolhida. E uma vez escolhida, ninguém pode tirá-la. Nem crueldade, nem dúvida, nem circunstância. Porque dignidade verdadeira vive não no reconhecimento externo, mas na certeza interna de valor próprio. E essa certeza, forjada em 3 anos de silêncio suportado com graça, testada em batalhas contra dúvida e preconceito, celebrada em transformação mútua e amor conquistado, era a herança que Leila e Khalid passariam para filho. Não riqueza, não status, mas algo muito mais precioso. Conhecimento de que cada pessoa, não importa onde comece, tem dignidade inerente que ninguém pode roubar, e que às vezes as águas mais profundas são realmente as mais silenciosas, até que escolhem falar.